Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e estamos aqui hoje para dar início ao estudo do livro 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E para que possamos ter uma ambiência adequada, onde quer que estejamos, para este momento de estudo, vamos abrir hoje uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje será a mensagem número 1, intitulada Recomecemos. Emmanuel destaca o versículo narrado em Mateus, capítulo 9, versículo 16. E as palavras são de Jesus, que disse: Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E Emmanuel faz as seguintes considerações. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção do que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiserdes, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez para nos debruçarmos sobre as obras de teu filho Emmanuel. Hoje começaremos o estudo da obra 50 anos depois. E pedimos, Senhor, que possamos ter nosso pensamento voltado exclusivamente para o estudo, que possamos compreender os ensinamentos que nosso querido Emmanuel traz até nós, narrando essas experiências. Que possamos compreender as lições, que possamos trazer para a nossa vida diária. Pedimos, Senhor, que abençoes nossos lares, nossos familiares, nossos amores, que possamos seguir em frente, aprendendo a cada dia, para, com certeza, lá no futuro que sabemos ainda distante, mas que é certeiro, do encontro com o Pai. Que possamos, Senhor, aproveitar a oportunidade reencarnatória para seguirmos no nosso progresso moral. Que assim possa ser, com a graça de Deus.
Então, hoje começamos, não é? Esse novo livro, e vamos começar pela carta ao leitor. Essa carta ao leitor foi escrita por Emmanuel, foi ditada por Emmanuel, né? As palavras são dele. E é importante a gente lembrar, né, que essa obra ela foi trazida logo após o término de há 2000 anos. Ela, inclusive, ela terminou de ser psicografada em dezembro de 1939. Então, o lançamento foi já em 1940. Mas no mesmo ano que terminou, há 2000 anos, já deu início à obra 50 anos depois. Então, nós veremos ali o tema, né, dessa obra como grupos familiares. Veremos bastante esse assunto sobre os grupos familiares, né? E aí nos questionamos, né, será que as personagens estão juntas por acaso? Será que na vida, né, de todos nós, as personagens que nos rodeiam, com quem convivemos, será que elas estão nas nossas vidas por acaso? Não, né? A gente já sabe que a resposta é não, porque os laços que unem as pessoas em uma encarnação não são laços do acaso, né? O acaso não existe na lei divina. E existem ações e reações, causas e efeitos, então tudo está programado de uma maneira que nós tenhamos ao nosso redor aqueles que precisamos estar, né? E lembrando também que é na diversidade, né? Na diversidade que existe num grupo familiar é que traz a magia, né? Porque ela que nos ajuda a aprender, a progredir. Como seria se todos nós fôssemos completamente iguais? Não é? Não, nós precisamos da diversidade. Aquilo que eu sei melhor, eu passo ao outro, o outro passa o que ele sabe melhor para mim, e assim vamos trocando conhecimentos, vamos trocando experiências, até as próprias atitudes, né, que possamos ter uns com os outros são ensinamentos, sejam atitudes boas ou atitudes ruins, não importa, nós aprendemos também com aquilo que não é o ideal, né? Ele também nos traz muitas lições. Então, nós veremos nessa obra essa questão, né, familiar. Mas vamos, então, agora à carta ao leitor. E ela começa assim: Meu amigo, Deus te conceda paz. Se leste as páginas singelas do há 2000 anos, é possível que procures aqui a continuação das lutas intensas vividas pelas suas personagens reais na arena de lutas redentoras da Terra. É por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento desta nova história. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, né, lembram, né, a erupção do Vesúvio, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir o valor, para medir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas sobre a veste humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito,
né? Vamos lá, como Sura, né? Publius Lentulus Sura, como Publius Lentulus, né? Quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Observando tal homem cativo, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos o venturoso, o feliz resgate de um passado de faltas clamorosas. Todavia, sinto-me no dever de esclarecer-te a curiosidade com referência aos seus companheiros mais diretos, na nova romagem terrena de que esse livro é um testemunho real. Não obstante, né, apesar de estarem na Terra pela mesma época, os membros da família Severus, Flávia e Marcos Lentulus, Saul e André de Gioras, Aurélia, Sulpício, Fulvio e demais comparsas do mesmo drama, devo esclarecer-te que todos estes companheiros de luta trabalhavam muito, né? Mourejavam na ocasião em outros setores de sofrimentos abençoados, não comparecendo aqui, onde o senador Públio Lentulus aparece aos teus olhos na indumentária de escravo, já na idade madura, como elemento integrante de um quadro novo. Então, ele está longe de todos os seus afetos, né? Quando ele reencarnou como Públio Lentulus, senador, ele manteve a mesma inteligência, riqueza, saúde, né, que ele teve na encarnação como Públio Lentulus Sura. Agora, uma vez que ele passou por tantas coisas há 2000 anos, né, que ele relatou há 2000 anos, nesta encarnação ele vem como um escravo Nestório, né? Então, vamos dar continuidade aqui à carta ao leitor de Emmanuel. De todas as personagens do há 2000 anos, uma, contudo, aqui se encontra, junto de outras figuras do mesmo tempo, como Policarpo, embora não relacionado nominalmente no livro anterior, companheiro esse que, pelos laços afetivos, se lhe tornara um irmão devotado e carinhoso, pelas mesmas lutas políticas e sociais na Roma de Nero e de Vespasiano. Quero referir-me a Pompílio Crasso, aquele mesmo irmão de destino na destruição de Jerusalém, cujo coração palpitante lhe fora retirado do peito por Nicandro, às ordens severas de um chefe cruel e vingativo. Pompílio Crasso é o mesmo Elvídio Lúcius destas páginas. Então, nós vamos encontrar o companheiro de Públio Lentulus, Pompílio Crasso, nesta encarnação como Elvídio Lúcius. Ressurgindo no mundo para o trabalho renovador e aludindo a um amigo dedicado e generoso, quero dizer-te que este livro não foi escrito de nós e por nós, no pressuposto de descrever as nossas lutas transitórias no mundo terrestre. Este livro, vamos ver aqui, este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. No há 2000 anos, buscávamos encarecer, chamar a atenção, uma época de luzes e sombras, em que a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores, entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus Cristo. Ali,
Públio Lentulus se movimenta num acervo de farrapos morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante. Seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do amigo senador Lentulus, nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições, nos seus arquivos envelhecidos, se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontram confusos e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. No entanto, meu irmão e meu amigo, abre essas páginas, refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxeram. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade, enregelando o teu coração, endurecendo o teu coração. De outras, feriram-te a alma, bem intencionada e sensível à calúnia ou ao desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste, em silêncio, onde se encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história real e medita. Lê e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia. Observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras, e do plano espiritual, o espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram. É o que te deseja um irmão e servo humilde. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 19 de dezembro de 1939. Então, concluímos aqui que a personagem central deste romance, 50 anos depois, não é o senador Lentulus,
ele vem, ele aparece, né, buscando o seu melhoramento, tendo uma nova oportunidade reencarnatória, desta vez como o escravo Nestório, mas a personagem central será Célia, né? E eu tive vendo em umas pesquisas que Célia, ela passou para a história com o nome de Santa Marina, embora os detalhes de sua vida, de acordo com o próprio Emmanuel, né, tenham sido alterados. Ele mesmo aqui falta que as descrições e apontamentos se encontram confusos e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. Então, alguma coisa da história de Santa Marina, né, de Célia, se perdeu, se confundiu, né, na Igreja Romana. Mas, então, que estejamos preparados, né, para aprender e aprender muito e meditarmos. É o conselho que Emmanuel nos dá, para que leiamos essa história que é real e que meditemos. E que nós iremos amar o trabalho e as penas de cada dia, nos focando nos exemplos trazidos por Célia. Então, vamos à primeira parte do romance, que encontramos aqui no capítulo 1, intitulado Uma Família Romana. Antes de começarmos o texto aqui, com as informações que nós vamos receber logo no início, nós podemos ver que Públio Lentulus desencarnou em Pompeia no ano 79. Nestório começa aqui a sua história no ano de 131, já com 45 anos de idade. Então, entre 79, o ano 79, do evento de Pompeia, né, da erupção do Vesúvio, e 131, o ano 131, que é o começo da história de 50 anos depois, temos aí um intervalo de 52 anos, né, um espaço de tempo. E pela idade de Nestório, vemos que ele nasceu no ano de 86. Públio Lentulus desencarnou em 79, reencarnou como Nestório em 86, então temos aí 7 anos na espiritualidade, né? E um tempo curto. Então, às vezes, a gente acha que é necessário ficar 50 anos, 80 anos na erraticidade, 100 anos ou mais, né? Isso é muito individual, né? Então, nós não podemos afirmar que sempre está tantos anos, é muito cedo, é muito tarde, não. Isso é decisão, né, da necessidade reencarnatória. Então, isso não existe uma regra, pão, pão, queijo, queijo, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então, vemos aqui um período relativamente curto na espiritualidade, né? Então, vamos lá. Uma família romana. Varando a multidão que estacionava na grande praça de Esmirna, em clara manhã do ano 131 da nossa era, marchava um troço, né, um batalhão, um regimento de escravos jovens e atléticos, conduzindo uma liteira ricamente ataviada ao gosto da época. Então, vamos primeiro falar aqui de Esmirna, né? Lembrando que lá há 2000 anos, tem um momento em que, na página 31, para ser exato, se alguém quiser voltar lá para ver, que Públio Lentulus ele havia servido durante um ano na administração de Esmirna, em sua primeira mocidade, né, lá na Turquia.
E daí aqui estamos novamente em Esmirna. São as similaridades, são as familiaridades, né? Então, fica a sudoeste da Turquia. Então, vamos aqui, já dando uma olhadinha aqui, em Esmirna. Isso são ruínas, né? Que restou de Esmirna, mas é um lugar aqui bem interessante na Turquia. São imagens aqui que nos levam àquele tempo, né? Apesar de imagens de ruínas, de as coisas já destruídas, né? Mas podemos ver o poderio romano, as belezas, né? As colunas, os mármores, os granitos, realmente muito interessante. Então, vamos continuar aqui. E aí, daí depois ele fala da liteira, né? A liteira ricamente ataviada, né? Adornada ao gosto da época. E a liteira, que era esse modo das pessoas serem transportadas, né? A liteira era usada pelos homens ricos, senadores e pelos grandes dignatários da República e do Império. Para o resto da população, dentro da cidade, era proibida. Foi uma pesquisa que eu encontrei essa informação, que era proibida a circulação de carros nas horas diurnas para preservar a segurança dos cidadãos e para a defesa da tranquilidade pública. Então, as liteiras que andavam, que passavam pela cidade durante o dia, eram com certeza dos homens ricos, dos senadores, dos grandes dignatários. Não eram da população como um todo, né? Essa achei uma informação bem interessante. Então, vamos dar continuidade aqui à leitura. De espaço a espaço, ouviam-se as vozes dos carregadores exclamando: deixar passar o nobre tribuno Caio Fabrícios. Lugar para o nobre representante de Augusto. Lugar, né? Pedindo passagem, para que todos abrissem passagem, porque a liteira de Caio Fabrícios estava passando. Desfaziam seus pequenos grupos de populares formados à pressa em torno do mercado de peixes e legumes, situado no grande logradouro, enquanto o rosto de um patrício romano surgia entre as cortinas da liteira, com ares de enfado a observar a turba rumorosa. Então, aí temos uma representação do que seria, né, o mercado naquela época, o mercado de peixes e legumes, muitos transeuntes, muitos vendedores, né, e a liteira, então, passando pelo meio. Seguindo a liteira, caminhava um homem de seus 45 anos, presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, tipicamente característico, e um orgulho silencioso e inconformado. A atitude humilde, todavia, evidenciava a condição inferior e, conquanto não participasse do esforço dos carregadores, quer dizer, ele estava ao lado, ele não estava carregando a liteira, não é? Adivinhava-se-lhe o semblante contrafeito à situação dolorosa de escravo. Respirava-se à margem do Golfo Esplêndido de Esmirna, o Golfo Esplêndido de Esmirna, o ar embalsamado que os ventos do Egeu traziam do grande arquipélago. E para que a nossa imaginação poder seguir, eu trouxe aqui a imagem desse Golfo de Esmirna. Esse grande arquipélago, uma infinidade de ilhas, né? E esse é o famoso Golfo de Esmirna. O movimento da cidade crescera de muito naqueles dias inolvidáveis, sequentes à última guerra civil que devastara a Judéia para sempre.
Milhares de peregrinos invadiam-na por todos os flancos, fugindo aos quadros terrificantes da Palestina, assolada pelos flagelos da última revolução aniquiladora dos derradeiros laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Remanescentes de antigas autoridades e de numerosas plutocratas os mais ricos da sociedade, com forte poder político e econômico. Tá? Então, remanescentes de antigas autoridades e de numerosos plutocratas de Jerusalém, de Cesareia, de Betel e de Tiberíades. Ali se acotovelavam famélicos, né, famintos, por subtraírem-se aos tormentos do cativeiro, após as vitórias de Sextus Július Severus sobre os fanáticos partidários do famoso Bar Koziba. Então, vamos ver aqui, tem uma nota da editora, Sextus Július Severus, reputado militar e político romano do século II. Vencendo os movimentos instintivos da turba, a liteira do tribuno parou à frente de soberbo edifício, no qual os estilos grego e romano se casavam harmoniosamente. Ali estacionando, foi logo anunciado no interior, onde um patrício relativamente jovem, aparentando mais ou menos 40 anos, o esperava com evidente interesse. Por Júpiter, exclamou Fabrícios, abraçando o amigo Elvídio Lúcio. Não supunha encontrar-te nesta plenitude de robustez e elegância de fazer inveja aos próprios deuses. Ora, ora, replicou o interpelado, em cujo sorriso se podia ler a satisfação que lhe causavam aquelas expansões carinhosas e amigas. São milagres dos nossos tempos. Aliás, se há quem mereça tais gabos, né, tais elogios, és tu, a quem Adonis sempre rendeu homenagens. Né? Então, temos Adonis, os deus gregos da vegetação. Neste ínterim, um escravo ainda moço trazia bandeja de prata na qual se alinhavam pequenos vasos de perfume e coroas da época, adornadas de rosas. Elvídio Lúcio servia-se cuidadosamente de uma delas, enquanto o visitante agradecia com um leve sinal da cabeça. Mas houve, continuava o anfitrião, sem dissimular o contentamento que lhe causava a visita. Há bastante tempo aguardamos tua chegada, de maneira a partirmos para Roma com a brevidade possível. Há 2 dias que a galera está à nossa disposição, dependendo a partida tão somente da tua vinda. E batendo-lhe amistosamente no ombro, rematava. Que demora foi essa? Bem sabes, explicou Fabrícios, que sumariar os estragos da última revolução era tarefa assaz difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual, apesar da demora a que te referes, não leva ao governo imperial um relatório minucioso e completo, mas apenas alguns dados gerais. E a propósito da Revolução da Judéia, qual a tua impressão pessoal dos acontecimentos? Caio Fabrícios esboçou um leve sorriso, acrescentando com amabilidade. Antes de dar minha opinião, sei que a tua é a de quem encarou os fatos com o maior otimismo. Ora, meu amigo, disse Elvídio, como a justificar-se, é verdade que a venda de toda a minha criação de cavalos da Idumeia para as forças em operações me consolidou as finanças, dispensando-me de maiores cuidados quanto ao futuro da família. Mas isso não impede, considere a penosa situação desses milhares de criaturas que se arruinaram para sempre. Aliás, se a sorte me favoreceu no plano de minhas necessidades materiais, devo principalmente à intervenção de meu sogro, junto do prefeito Lólio Úrbico.
Então, nós vamos ter aí, amigos, vários personagens novos, né? Muitos nomes. Eu particularmente, fui anotando, eu até aconselho, de repente, fazer o mesmo, para ver quem é quem nessa trama, né? Até a gente se familiarizar com todos. Então, já temos aqui que existe o sogro de Ovídio, né? E um prefeito chamado Lólio Úrbico. O censor, mais outro personagem, o censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente ao teu favor, quer dizer, o sogro, não é? Perguntou Fabrícios, algo admirado. Sim, está bem, disse Caio, já despreocupado. Eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Idumeia ou de bestas de Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera nossa velha e cordial amizade. Por Pólux, não há necessidade de tantas explicações nesse sentido. E depois de sorver um trago de Falerno, Falerno é um vinho. Esse vinho foi servido, inclusive, no jantar, lá em há 2000 anos, no jantar que Pilatos ofereceu à família Lentulus, quando da chegada deles em Jerusalém. Né? Quem quiser retornar lá esse trecho, está na página 42, de há 2000 anos. São um vinho que até hoje existe, né, com essa denominação. E depois de sorver um trago de Falerno solicitamente servido, continuou, como que analisando as próprias reminiscências mais íntimas. O estado da província é lastimável e, na minha opinião, os judeus nunca mais encontrarão na Palestina o benefício consolador de um lar, de uma pátria. Em diversos reencontros, morreram mais de 180 mil israelitas, segundo o conhecimento exato da situação. Foram destruídos quase todos os burgos, né, quase todas as aldeias. Na zona de Betel, a miséria atingiu proporções inauditas. Famílias inteiras, desamparadas e indefesas, foram covardemente assassinadas. Enquanto a fome e a desolação operaram a ruína geral, chega também a peste, oriunda da exaltação dos cadáveres insepultos. Jamais imaginei rever a Judéia em tais condições. Então, Adriano, né, o imperador, ele apagou o nome da província do mapa romano. Simplesmente tirou, não existia mais. E rebatizou como Síria-Palestina. E os planos eram, inclusive, de reconstruir Jerusalém como uma cidade helenística. E sobre o monte do templo seria erguido um santuário dedicado a Júpiter. Né? E isso feriu os sentimentos religiosos dos judeus. Né? Aquele templo era sagrado mesmo para eles. Né? E a conversa continua. Não posso afirmá-lo com certeza, revidou Fabrícios atencioso. Todavia, considero pessoalmente que o grande culpado foi Tinéios Rufus, legado propretor da província. Então, nós temos aqui Tinéios Rufus, uma nota da editora. Era o governador da Judéia, à época em que eclodiu a Terceira Guerra Judaico-Romana, de 132 a 135. A revolta de Bar Coquebas, nome do líder judeu que comandou a revolta. Sua incapacidade política foi manifesta em todo o desenvolvimento dos fatos. A reedificação de Jerusalém, com o nome de Elia Capitolina,
obedecendo aos caprichos do imperador, apavoraram os israelitas, desejosos todos de conservar as tradições da Cidade Santa. O momento requeria um homem de qualidades excepcionais à frente dos negócios da Judéia. Entretanto, Tinéios Rufus não fez mais que exacerbar o ânimo popular com as imposições religiosas de todos os matizes, contrariando a clássica tradição de tolerância do império nos territórios conquistados. Então, vamos lembrar que os romanos eles não interferiam na fé, nos tratos religiosos dos judeus. Eles não interferiam, eles exigiam o pagamento de tributos e tudo mais, mas não interferiam, né, nas questões religiosas. E Tinéios Rufus exacerbou os ânimos com essas imposições. Né? Elvídio Lúcio ouvia o amigo com singular interesse, mas, como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga, murmurou: Fabrícios, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito. Os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo. Vamos lembrar de que forma nós temos aqui, né, o Pompílio Crasso, né? Ele morreu lá, ele desencarnou lá, com o coração retirado à força, vivo, né? Ele estava vivo e arrancaram-lhe o coração, ele morreu desta maneira. Então, está tudo ali ainda nele, né? Tudo muito... Claro que ele não lembra, mas as reminiscências ficam, né? Então, sem entender por que ele se sente dessa maneira, com o coração apreensivo até. Em toda a Palestina, campeiam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitáveis, e essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica. Já sei, replicou o amigo solicitamente. Queres aludir, com certeza, ao cristianismo, com as suas inovações e os seus asseclas, né, os seus seguidores. Mas, ajuntou Caio, evidenciando uma tensão mais íntima, acaso Alba Lucínia teria deixado de ser a segurança vestalina de tua casa? Seria possível? Não, replicou Elvídio, ansioso por se fazer compreendido. Não se trata de minha mulher, sentinela avançada de todos os feitos de minha vida, há longo tempo, mas de uma das filhas que, contrariamente a todas as previsões, imbuiu-se de semelhantes princípios, causando-nos os mais sérios desgostos. Então, temos aqui a personagem Alba Lucínia, esposa, né, de Ovídio. E aqui eles já começam a falar, então, de suas filhas. Lembro-me de Elvídia e de Célia, que em meninas eram bem 2 sorrisos dos deuses na tua casa, mas tão jovens e dadas assim a cogitações filosóficas? Elvídia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias, olha como viam o cristianismo, né? Mas a nossa pobre Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais, tanto que, regressando a Roma, tenciono deixá-la em companhia de meu pai por algum tempo. Suas lições de virtude domésticas hão de renovar-lhe o coração, segundo cremos. Então, ele já tinha essa preocupação por ver que Célia era voltada às coisas do cristianismo. E para eles isso era inaceitável, né? Então, aqui temos a primeira menção à nossa protagonista, né, que é Célia. Vamos ver agora, então, como a história se desenrola, como é que essa personagem vai crescer diante de nós, né? É verdade, concordou Fabrícios. O venerando Cinéio Lúcio
reformaria para as tradições romanas os sentimentos mais bárbaros de nossas províncias. Fazia-se ligeira pausa na conversação, enquanto Caio tamborilava com os dedos, dando a entender a sua preocupação, como se evocasse alguma dolorosa lembrança. Euvídio, murmurou o tribuno fraternalmente, teu regresso a Roma é de causar apreensões a teus verdadeiros amigos. Recordando teu pai, lembro-me instintivamente de Silano, o pequeno enjeitado que ele chegou quase a adotar oficialmente como próprio filho, desejoso de libertar-te da calúnia a ti imputada no albor da mocidade. Deixa eu só remover essa gravura aqui. Sim, disse o anfitrião, como se houvera repentinamente despertado. Ainda bem que não desconheces ser caluniosa a acusação que pesou sobre mim. Aliás, meu pai não ignora isso. Apesar de tudo, teu venerável genitor não hesitou em cumular a criança a ele encaminhada com o máximo de carinhos. Depois de passar nervosamente a mão pela fronte, Euvídio Lúcio acentuou. E Silano, sabes o que é feito dele? Então, vemos aqui que já tem um filho aí, né? Falando em calúnia, em albor da mocidade. O pai de Euvídio se preocupou em cuidar do menino. Vamos ver do que se trata aqui, né? E Silano, sabes o que é feito dele? As últimas informações davam-no como incorporado às nossas falanges que mantêm o domínio das Galhas, como simples soldado do exército. Às vezes, ajuntou Euvídio preocupado, tenho pensado na sorte desse rapaz, pupilo da generosidade de meu pai, desde os tempos de minha juventude. Mas que fazer? Desde que me casei, tudo fiz por trazê-lo à nossa companhia. Minha propriedade da Idumeia poderia proporcionar-lhe uma existência simples e liberta, de maiores cuidados, sobre as minhas vistas atentas. Todavia, Alba Lucínia se opôs terminantemente aos meus projetos. Sua esposa, não é? Não só recordando os comentários caluniosos de que fui alvo no passado, como também alegando seus direitos exclusivos à minha afeição, pelo que fui compelido a conformar-me, levando em conta as nobres qualidades da sua alma generosa. Então, Euvídio até teve a intenção de trazer esse filho, né, para viver com ele, porém não teve o apoio da esposa. Bem sabes que minha esposa deve receber as minhas atenções mais respeitosas. Não tenho remédio senão aceitar de bom grado as suas afetuosas imposições. Euvídio, bom amigo, exclamou Fabrícios, demonstrando prudência. Não devo nem posso interferir na tua vida íntima. Problemas há na vida que somente os cônjuges podem solucionar entre si na sagrada intimidade do lar. Mas não é apenas pelo caso de Silano que me sinto apreensivo relativamente ao teu regresso. E fixando o amigo bem nos olhos, rematou. Lembras-te de Cláudia Sabina? Sim, respondeu vagamente. Não sei se estás devidamente informada a seu respeito. Cláudia é hoje a esposa de Lólio Úrbico, o prefeito dos pretorianos, né, os guardas, prefeito dos guardas dos imperadores. Não deves ignorar que esse homem é a personalidade do dia, como depositário da máxima confiança do imperador. Euvídio Lúcio passou a mão pela fronte, como se desejasse afugentar uma penosa recordação do passado, revidando, afinal, para a tranquilidade de si mesmo. Não desejo exumar o passado. Visto ser hoje um outro homem,
Mas, se houver necessidade de ser prestigiado na capital do império, não podemos esquecer, igualmente, que meu sogro é pessoa de toda confiança, não só do prefeito a que aludes, como de todas as autoridades administrativas. Bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia, pelos caprichos do destino, haja olvidado a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos. Então, vemos aqui de Cláudia Sabina, que teve na juventude um romance com Elvídio, que teve o fruto desse romance, um filho, né, Silano. Ela era pobre e com isso foi abandonada, foi negligenciada e hoje ocupa um lugar de destaque. Afinal, ela é esposa do prefeito Lólio Úrbico, que é um depositário da máxima confiança do imperador. Então, vamos ver onde vai dar essa história, não é? Ela não é mais plebeia, né? Sim, confirmou Elvídio Lúcio, com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas, né? Voltando lá às lembranças do passado. Né? Fez uma viagem, com certeza. Né? Muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa. Mas que fazer? A juventude está sujeita a caprichos numerosos e a maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. Então, a culpa de tudo foi a juventude, né? Na visão de Ovídio. Estarás hoje menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época? Né? Então, aqui, a questão foi só a mocidade? Né? Só foi isso a questão? Ela, Cláudia Sabino, foi apaixonada, rejeitada por ele, apesar da gravidez. Então, ele vai dizer que essa questão foi só por causa da mocidade, né, de sua juventude. O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, e como se não lhe provesse o exame das circunstâncias e dos fatos, cuja lembrança penosa o atormentaria, replicou sem perder o aparente bom humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa. Caios, meu bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao pélago escuro do passado. Desde que chegaste, nada me disseste além de assuntos penosos e sombrios. De início, é a miséria da Judéia de arrepiar os cabelos, com seus quadros de desolação e ruína. E depois, eis-te voltado para o passado escabroso, como se não nos bastassem as atuais amarguras. Fala-me antes de algo que me consolide o repouso íntimo. Embora não saiba explicar o motivo, tenho o coração apreensivo quanto ao futuro. A máquina de intrigas da sociedade romana aborrece-me o espírito e nunca encontrou ensejos de lhe fugir a um ambiente detestável. Meu regresso a Roma inquina-se, se contamina, se infecta, né, de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá-lo. Então, eu vídeo, né, como Plínio Crasso tinha gravado no espírito, sem saber, é claro, né, o drama vivido há 2000 anos, né, no livro, na história de há 2000 anos, com o coração arrancado. Então, estava tudo isso gravado no seu espírito. Fabrícios ouviu atento e compungido, né, e triste. As palavras do amigo denunciavam o profundo temor de retornar ao passado tão cheio de aventuras.
Aquela atitude súplice atestava que a recordação dos tempos idos ainda lhe palpitava no peito, apesar de todos os esforços para esquecer. Reprimindo os próprios receios, falou então afetuosamente: Pois bem, não falaremos mais nisso. E, acentuando a alegria que lhe causava aquele encontro, continuou comovidamente: Então, poderia acaso esquecer-me de algo que me pedisse? Sem mais delonga, encaminhou-se para o átrio, onde os serviçais de confiança lhe esperavam as ordens, regressando à sala, acompanhado pelo desconhecido, que lhe seguira liteira na atitude humilde de escravo. Ovídio Lúcio surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que lhe era apresentada. Identificara imediatamente a sua condição de servo, mas o espanto lhe provinha da profunda simpatia que aquela figura lhe inspirava. Então, aqui, vamos à questão 386 do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, sobre simpatia e antipatia terrenas. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Os espíritos respondem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, temos aqui a explicação, né, para essa simpatia, esse sentimento que Ovídio sentiu pela figura de Nestório. Então, estava acontecendo ali um reencontro. Né? E os seus traços de israelita, né, eram iniludíveis, inegáveis, evidentes. Porém, no olhar havia uma vibração de orgulho nobre, temperado de singular humildade. Na fronte larga, notavam-se cãs precoces, se bem que o físico denunciasse a pletora, a exuberância de energias orgânicas da idade madura. O aspecto geral, contudo, era o de um homem profundamente desencantado da vida. No rosto, percebia-se o sinal de macerações e sofrimentos indefiníveis, impressões dolorosas, aliás, compensadas pelo fulgor, pelo brilho enérgico do olhar, transparente, de serenidade. Eis a surpresa, frisou Caio Fabrícios alegremente. Comprei como lembrança esta preciosidade na feira de Terebentino, quando alguns de nossos companheiros liquidavam o espólio, liquidavam a sobra dos vencidos. Ovídio Lúcio parecia não ouvir, como que procurando mergulhar fundo naquela figura curiosa ao alcance de seus olhos e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas. Então, nós vamos fazer aqui a nossa pausa, para continuarmos no próximo estudo, a partir deste ponto, do encontro de Ovídio e Nestório. Então, amigos, vamos encerrar o estudo de hoje elevando uma prece ao alto. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo de hoje. Estamos vendo diante de nós o desenrolar desta trama, que tantas lições, com certeza,
nos trará. Pedimos que possamos estar aqui na próxima semana para dar continuidade a esse estudo, para conhecer toda a história, todo o desenrolar da vida dessas personagens. Pedimos que abençoe a nossa semana, Senhor, e que possamos seguir tendo a tua luz a iluminar o nosso caminho. Que assim possa ser. Graças a Deus. Amigos queridos, então, nos despedimos aqui e nos veremos na próxima semana. Desejos de muita paz a todos.